Salve galera! Depois de tanto tempo gravando um videozinho aqui, passando para fazer um react da prova de domingo do Ironman, que dessa vez pela terceira vez mudou de localidade, né? E aconteceu em Nice, na França. Depois de 43 anos no Havaí, nós tivemos a edição de 2021, aliás, né, nos Estados Unidos, e agora nós estamos tendo a edição de 2023 na França, em função da quantidade de atletas classificados em função de tantas provas de Ironman que acontecem durante o ano inteiro no mundo, classificando tanta gente para a prova. Ficou muito grande a prova para acontecer em 2 dias, como aconteceu em 2022 no Havaí, né? A prova feminina aconteceu na quinta-feira e a prova masculina aconteceu no domingo. Então, ficou muito grande a prova, não houve consenso entre as autoridades e os patrocinadores. Acabou que foi feito um acordo de que em um ano aconteceria, como está sendo em 2023, o feminino no Havaí, o masculino em Nice, e o ano que vem muda, o feminino em Nice e o masculino no Havaí. Então esse ano aconteceu em Nice, e eu confesso que eu fui uma das pessoas céticas, né? Nós fizemos até, o ano passado nós fizemos um podcast aqui, eu e alguns amigos, para discutirem esse assunto. Muita gente achava que ia perder o brilho da prova, né? Eu também era um dos que achava que ia perder o brilho, porque em determinada fase da minha vida, eu até tentei classificar para a prova mundial da Havaí em 2005. Fiz a prova de Florianópolis, quase consegui a vaga, mas não deu. Então, eu sou um dos caras que gostaria muito de ir ao Havaí para ver a prova e tal, e acontece que agora mudou. E aconteceu o início. Mas, por incrível que pareça, foi uma prova sensacional. Talvez em função do percurso seletivo do ciclismo, né? Uma prova fugindo um pouco das características do que é o Ironman do Havaí, né? Que é uma prova tirando o falso plano que vai até Ravi, de aproximadamente 25, 30 quilômetros, e depois uma descida muito forte. E nisso nós tivemos um percurso montanhoso, quer dizer, em 180 quilômetros, 2.420 e poucos metros de ganho de ascensão, né, de altimetria. Então era uma prova que favoreceria, em certa parte, os grandes ciclistas, né, coisa que nos últimos anos não vinha acontecendo no Havaí, né? O pessoal melhorou muito no ciclismo, né? Os grandes ciclistas já não estavam conseguindo mais fazer performances absurdas, apesar de que 2022 Sam Laidlow bateu o recorde da prova com 4 horas e 4, né? Absurdos, 44 de média, um negócio muito forte. E esse ano não foi diferente. Nós tivemos, talvez um pouco facilitada a vida dele, que foi o vencedor, porque apesar do start list estar muito forte, os principais triatletas notáveis, né, de longa distância estavam lá, mas uma grande maioria também acabou não participando. A gente teve de ausências, tivemos o campeão de 22, né, Gustav Iden, recordista do Mundial do Havaí, né, de 7 horas e 40, né, o terceiro colocado, Christian Blumenfeld, que ganhou em 2021, o Ironman lá em St. George, ele também não competiu. Lionel Sanders não competiu. O Magnus Norman, atual campeão de longa distância de triatlon, não competiu. E o britânico Alistair Brownlee, bicampeão olímpico na distância olímpica, né, e também não competiu. Quer dizer, nós tivemos essas 5 ausências, mas estavam lá o Jan Frodeno, Patrick Land, o Sam Laidlow, campeão, né? O Joe Skipper, Leon Chevalier, os franceses estavam em peso, né? Magnus Ditlev, que acabou terceiro na prova, Brendan Curry, né? Um neozelandês muito forte, né? Denis Chevron, francês também, Rudy Von Berg, que acabou em 4º colocado. E os brasileiros, o Reinaldo Colucci, o André Lopes,
e o Fernando Toldi estavam na prova. A prova foi muito legal, foi uma natação praticamente conservadora, né? O Matthews Marquardt, um americano, saiu em primeiro da água. Na verdade, quem saiu em primeiro da água foi o John Frodeno e o Brandon Curry, mas aquela corridinha que eles dão até o pórtico da marcação da saída da água, ele deu uma corridinha e passou em primeiro. E os primeiros 60 quilômetros do pedal, o pessoal fez muito forte, existia um grupo ali de 10 ciclistas que estavam juntos ali. Os brasileiros Fernando Toldi e André Lopes estavam até 3 minutos atrás desse pelotão. A partir do quilômetro 60 se formou um pelote de 4 atletas que destacaram dos demais, né? O John Frodeno não aguentou o ritmo, a partir do quilômetro 60 ele ficou para trás junto com o Patrick Lang, e aí os Uber Bikers, né, que a gente chama os Uber Cyclists, né, os caras que ditam o ritmo atualmente, o Sam Laidlow, o Magnus Ditlev, o Ruud von Berg, e o Sam Laidlow, eles botaram um ritmo muito forte, junto com o Cameron Wurf também, que já foi ciclista da Ineos, já correu o Tour de France, inclusive. Eles colocaram um ritmo muito forte, começaram a abrir muito do pelotão, e a partir do quilômetro 90 o Sam Laidlow partiu em carreira solo para fazer o melhor pedal da prova, numa prova com 2.400 metros de altimetria, um absurdo para 180 quilômetros. Ele conseguiu colocar de média horária 39,7 km por hora de média horária, andando de bike de contrarrelógio, né, de TT e de roda fechada. Ele não estava com uma bike de ciclismo em pelotão que favoreceria um ritmo desse, estava sozinho. E foi uma prova bastante seletiva, porque após os 90 quilômetros eles tiveram uma sequência ali nas vilas ali de início ali por onde passou o ciclismo, trechos muito estreitos, né, de subidas e descidas com muitas curvas. Parecia até que eles estavam competindo realmente as grandes voltas, né, o Tour de France, o La Vuelta, lá, o Giro da Itália, porque era uma prova que favorecia os ciclistas, né? E no final do ciclismo, o Sam Laidlow acabou abrindo 5 minutos do Magnus Ditlev, do Ruud von Berg, do Cameron Wurf, partiu para a corrida sozinho, né? E nós sabemos que o ano passado ele saiu para correr sozinho, o Gustav Iden conseguiu diminuir a diferença para ele e acabou campeão. Ele foi segundo e o Christian Blumenfeld terceiro, né? E esse ano ele saiu para correr num ritmo frenético, correndo ali 3,35, 3,40 de média nos primeiros 10 quilômetros, para estabelecer uma distância segura, né? E o segundo pelotão, quando entregou a bicicleta, entregou com aproximadamente 13 minutos de diferença para o ciclismo, né? Para os primeiros atletas, né? Então o segundo pelotão ali tinha o Brandon Curry, tinha o John Frodeno, tinha o Patrick Lang, né? E não seria diferente, o Patrick Lang foi o grande nome da prova, numa prova de corrida, absolutamente. Esse percurso foi sensacional, porque se o percurso, por um lado, favoreceu os grandes ciclistas na parte do ciclismo, ele, na parte de corrida, favoreceu os grandes corredores, porque, apesar de quente, 30 graus, a prova foi absolutamente corrida no plano, em 4 voltas, né? Eles fizeram um percurso de 4 voltas ali, 4 loops que passavam por todo mundo na praia, né? Uma prova muito legal. E então eles conseguiam controlar a distância um do outro. E no final o Patrick Lang foi tirando distância de todo mundo, saiu para correr em 13º, foi ultrapassando 1 a 1 antes da metade da maratona. Ele já estava em 3º lugar, já havia ultrapassado o Cameron Wurf, que estava em 4º e acabou muito para trás. O Cameron Wurf não aguentou a corrida, fez uma corrida em 2 horas e 58 e ultrapassou logo depois o Ruud von Berg, então ele estava em 3º.
Nos últimos, faltando pouco mais de 10 quilômetros, ele alcançou Magnus Ditlev para ser o segundo lugar na prova, e o Sam Laidlow acabou vencendo. Eu acho que o Patrick Land não imaginava que o Sam Laidlow pudesse correr 2 horas e 41. A gente viu a maioria dos Ironmans no Havaí serem vencidos aí com 2 horas e 46, 2 horas e 45, né, de maratona. Sam Laidlow venceu com 2 horas e 41 e o Patrick Land, depois de uma escalada gigantesca como foi no Ironman de início desse ano, ele correu 2 horas e 32 minutos, uma média absurda de 3 minutos e 40. No final, Sam Laidlow ganhou com 8 horas e 6 centésimos, né? O Patrick Land foi segundo com 2 horas e 10 e logo depois veio o Magnus Ditlev em terceiro. Então deu França, Alemanha e Dinamarca no pódio desse primeiro Ironman fora do Havaí, né? Então nós teremos agora a prova do Havaí feminina em outubro e o ano que vem muda. Eu confesso que eu achei sensacional, imaginei que não fosse ser legal por causa das tradições do Ironman ser no Havaí e tal, mas tiveram coisas muito legais. O complicado é acordar de madrugada, né? Porque a transmissão começou à meia-noite, a largada foi um pouco depois das 2 da manhã. Então a gente teve que passar a madrugada. Eu assisti a prova inteira, foi uma prova realmente sensacional. O brasileiro André Lopes foi o melhor brasileiro classificado, 22º, 8 horas e 46, se não me engano. Fernando Todi tentou atacar no ciclismo, mas ele não estava preparado para essa prova, foi convidado de última hora para competir. Teve a preparação razoável de 5 semanas aí, mas no nível que os caras estão ali para competir com eles, tem que estar muito afiadinho. E o Reinaldo Colucci acabou abandonando, passando mal depois do ciclismo, acabou não saindo para correr. E tivemos um brasileiro em segundo na categoria 40-44. Mas esse é o react aí do que aconteceu no início esse ano. Foi muito legal, eu achei muito legal. Parabéns para quem teve essa iniciativa, apesar dos céticos, e eu era um deles. A gente tem que tirar o chapéu para a organização. Foi uma prova bem bonita, bem legal de se assistir. Bastante cheia, muita gente assistindo, né? E é isso. Agora a gente assiste o Ironman feminino e vamos torcer para que o Ironman Brasil do ano que vem não se esvazie, porque o ano que vem é início e o ano que vem o ciclismo. Sem vácuo masculino, uma prova limpa, né? Clara, né? Claramente só para as mulheres. E com tantas subidas, eu não sei se vai ter gente com tanta gana, assim, com tanta vontade de se classificar para o Mundial de Ironman lá início, para competir no feminino com as gringas lá, porque as europeias sobem muito no ciclismo, né? Então vai ser mais difícil de nós termos campeãs mundiais no ano que vem. Mas vamos torcer de qualquer forma para que a gente leve algumas classificadas para lá. Valeu? Beleza? É isso. Até outubro no feminino lá no Havaí. Tchau. Se tu curtiu, deixa teu comentário aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Curte aí o conteúdo da gente para a gente voltar a publicar algumas coisas aí. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau.